Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e seguindo aquela sequência sobre a Focal e os fones da Focal, eu trouxe hoje para falar sobre o Focal Clear Pro. Para quem não conhece a marca, eu fiz um vídeo específico sobre a Focal, que eu acho que é uma história que vale a pena, é interessante ser contada, tá no link aqui em cima para quem tiver interesse, mas basicamente a Focal é uma fabricante de caixas de som, normalmente high-end, bem mais caras do que o mercado normal, e ela trouxe essa tecnologia das caixas de som e do know-how deles com alto-falantes e tweeters para os fones de ouvido. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o fone. O Focal Clear Pro é um fone que custa aí $1.500, custava, né? Ele foi substituído pelo Focal Clear MG, mas continuou no mesmo preço de $1.500. E ele é um fone circunaural aberto, com drivers que tem o diafragma de magnésio, alumínio e magnésio, uma liga, e ele, tanto na sua qualidade construtiva quanto nos drivers, trazem toda aquela tecnologia e o know-how da Focal em caixas de som. Agora o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, o que eu mais gostei nele é que ele tem um equilíbrio tonal para ninguém botar defeito, é aquele equilíbrio tonal que você fala, isso aqui é muito equilibrado, entendeu? Mas não é aquele equilibrado chato, é um equilibrado bom. Ele tem um conforto muito grande, apesar do peso, igual ao Focal Elir. O impacto nos graves dele é muito bom, não chega a ser igual ao do Elir, mas é muito bom também, é uma dinâmica excelente. O conjunto de acessórios da versão Pro é realmente muito bom. E o design e acabamento dele são primorosos e ele vai muito bem com praticamente tudo. Ele é aquele fone all-rounderzão de excelência. Agora, o que eu menos gostei, o preço das peças de substituição da Focal em geral é um pouco caro, um pouco salgado e não traz nada demais. Então, um par de pads dessa aqui, se não me engano, são $150 ou $200. E elas não trazem nada de especial, assim, uma microfibra com uma espuma comum e tal, não é aquela coisa que você fala, por $150, né? Tinha que trazer uma coisa especial, mas não. E tem um ganho considerável ali para chiado de fita, né, e RIS de gravação. Eu vou falar mais adiante na parte do som. Falando agora da qualidade construtiva do Focal Clear Professional, ele vem numa caixa bem grandona, caixa gorda mesmo, daquelas caixas estilo coisas da época, difícil de abrir, que você tem aquela, como é que fala? Aquela suspense para abrir a caixa, ela tem tipo um vácuo dentro dela. Aqui dentro da caixa a gente tem uma case muito ótima dos fones e uma caixinha de alegrias, eu vou falar sobre ela. Aqui a gente tem uma coisinha de certificado de garantia, né, uma autopropaganda deles. E aqui a gente tem esta caixinha aqui. Essa caixinha é muito interessante. Aqui dentro dela a gente tem um par de pads extra, que é muito útil, muito bom. E essa pad aqui é bem carinha, se não me engano ela está na casa de $200. Então é um absurdo. E a gente vem dois cabos muito bons, tá? Eu achei até melhor o Professional por causa disso, porque esse tipo de cabo aqui eu prefiro. O cabo bobinado, porque ele não fica para o chão, né? Ele não é curto, porque você tem que escolher cabo reto, né? Ou fica no chão, em tempo de estragar com a cadeira do computador, ou fica curto demais, você não consegue fazer nada, pegar nada do longe, tem que tirar o fone. E vem com um cabo reto curto, esse cabo aqui tem 1,2 m, se não me engano. Os conectores são excelentes, banhados a ouro, e esse aqui tem a terminação P2, só que vem com um adaptadorzinho P10. Aqui dentro, legal que eles vêm também com as tiras de velcro, para a gente poder juntar os cabos, isso é muito bom. E aqui vem um manualzinho do usuário, inclusive tem em português do Brasil, achei muito legal. Aliás, não sei se é do Brasil ou se é de Portugal, mas vem em português que é ok pra gente entender. Pronto, falado disso, vamos tirar da frente. Agora vamos falar do fone. Aqui, cara, eu achei esse fone, esse case espetacular. É um case rígido, de altíssima qualidade, e o Focal ele não é tão fácil de encontrar um case no mercado, porque ele é mais largo que o normal, então são poucos cases que cabem. Então, aqui dentro a gente tem o fone, aqui tem um espaço para a gente colocar cabo, né, para andar com, cabem os dois pares de cabo aqui, bem fácil de colocar. E aqui a gente tem os fones são estupidamente bem construídos. Deixa eu chegar mais perto da câmera para vocês verem. Pronto. Bom, o Focal é extremamente bem construído, todos os fones deles. Então a gente tem aqui a headband, ela é de algum material bem forte, ele tem uma memória, mas ele também
chega um ponto que ele dá uma compressão muito alta. Então talvez para quem é muito cabeçudo aí pode dar merda, mas em geral acho que ele é bem universal. Aqui é um couro bem macio, esse revestimento da Headband é couro mesmo. E aqui a gente tem um tecido de microfibra respirável, né, para a cabeça. Essa é inclusive uma diferença dele para o Elear. Aqui a gente tem inscrição focal, muito bacana, tudo muito bem feito. Aqui a gente tem um ajuste dele, um ajuste de clique muito preciso, e ele não é duro, mas também não é tão leve a ponto de ficar mudando enquanto você está com ele na cabeça, tá? As cups, elas são feitas de plástico, né? O aro principal delas aqui é de plástico, mas é um plástico muito bom, de excelente qualidade. As telas, essa tela aqui para mim é o ponto frágil desse fone, ele dá um aspecto de fragilidade, de tipo assim, se você pegar com a mão mais pesada, ou se ele cair no chão e encostar alguma coisa com mais uma pancadinha, pode amassar. Então eu vejo isso como um ponto frágil desse fone. Eles inclusive corrigiram isso no Focal Clear MG, é diferente a tela. Mas ok, é bom, é bonito, é muito bem feito, o domo aqui é muito bem feito. E aqui a gente tem o logo da Focal também muito bonito, isso aqui sai, e você consegue ver o driver lá dentro. Aqui, então, as pads, elas são feitas de microfibra, igual eu falei, custa aí uns $200, eu achei muito caro, um absurdo para uma pad desse tipo de microfibra, não é nem feita de algum material tecnológico, tipo o Empire, que tem as pads extras lá de Alcântara, né, que é aquele material de banco de carro de $1 milhão. Então, aqui a gente tem as pads, o sistema é excelente de remover e colocar, tá vendo? São 5 pinos, e aqui dentro dá pra gente ver o domo e a posição do driver, tá vendo? Esse é um driver de alumínio e magnésio, com aquele domo tipo M da Focal, e essa parte dele aqui é tudo idêntico ao Elear. Depois eu vou fazer um comparativo dos dois, mas é tudo idêntico. Então o que muda é basicamente a bobina e as pads, que eu vou mostrar no detalhe em um vídeo mais pra frente. Então a qualidade construtiva dele é muito boa, ele não sei se vocês podem ver, mas ele é um pouco mais largo do que um fone normal, do que, sei lá, do que um Sennheiser, né, do que a maioria dos fones do mercado, ele tem uma largura maior. Então é difícil de encontrar esses cases mais universais do mercado, não servem para ele, eu já tentei vários. Então o fato dele vir com esse case é muito bom. E eu acho que acaba justificando a grande diferença dele para o Elear, porque se você pensar só de acessório aqui, tem um par de pads extras, $200, mais esse case que deve custar uns $150 a $200 se você comprar separado, mais um cabo extra melhor, né? Então isso no fim das contas acaba chegando o preço de um no outro, e não somente pela sonoridade ou pela diferença de bobina, tá certo? Então esse aqui é o Focal Clear Professional, que é absolutamente muito bem feito, é difícil colocar defeito nessa qualidade construtiva. Sobre especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui, e vocês podem ir no meu blog também para ver mais detalhes. O que eu posso trazer de diferente aqui é que ele tem um domo tipo M, que é o formato do diafragma do driver dele, que vem ali do know-how da Focal nos tweeters, né, de caixa de som. Então a Focal trouxe essa tecnologia para cá, porque os tweeters com essa tecnologia traziam uma resposta nos agudos mais flat, sem muita estridência, e uma resposta boa e apaziguada, digamos assim, sem aspereza. Sobre a ergonomia, ergonomicamente falando, o Clear é excelente. Ele tem esse arco aqui um pouco mais aberto, então ele não exerce uma força de compressão muito alta, mas também não fica bambo na cabeça. E o espaço para as orelhas aqui nas almofadas dele é excelente, e esse tecido de microfibra ele é bom, e o Clear ainda tem uma vantagem em relação ao Elear, que as pads são todas perfuradinhas, então isso torna o tecido ainda mais respirável para dias de calor. Mas ele é um fone muito bom, traz 2 cabos muito bons, um bobinado e outro reto, mais curto, então são cabos convenientes que eu gostei bastante, inclusive muito mais do que no Elear. Eu vou falar no comparativo. Agora eu vou falar sobre o mais importante, o som. A primeira impressão que eu tive colocando o Clear é que ele tem um equilíbrio tonal quase, que eu diria, impecável. Tudo fica muito equilibrado nele e ele parece representar todas as faixas de frequência com fidelidade. Então ele parece que pega ali os graves, representa muito bem, pega os médios e representa muito bem aquilo, e pega os agudos e representa também de uma maneira excepcional. E tudo com uma boa transparência, e o driver dele tem uma boa dinâmica também. Não tanto quanto o Elear, mas ele oferece também essa sensação de estar com caixas de som, essa sensação física do som. Tecnicamente falando, o palco dele é médio ou pequeno, me decepcionou um pouco, porque eu estava esperando um pouco mais por causa de todo o design acústico, né, igual o Elear,
Então o palco dele não é muito grande, mas ele é bem redondinho, bem simétrico, tem uma certa altura também, e ele é redondo de forma que a altura, a largura e a profundidade tem ali uma simetria, são parecidos, e ele tem uma boa apresentação ali de tridimensionalidade, mas não tem um espaço tão grande, não tem muito ar entre as coisas. E eu achei o posicionamento de instrumentos dele bom, ele é bem preciso, né? É mais resolvido inclusive que o Eler, e é perceptível a localização das fontes sonoras em cada ponto do palco sonoro. E ele representa também detalhes muito bem em todo o espectro. Principalmente na região aguda, ele tem um detalhamento ali, uma textura muito, muito boa. Sobre os graves dele, o Clear ele tem graves que eu diria um pouco acima do que eu consideraria neutro, bem neutro, mas ele ainda para mim está na zona neutra e ele apresenta graves muito bem. Ele tem bastante impacto, os graves são cheios, então ele consegue ter aquela percepção de impacto físico que a gente tem nos graves de fones bons, e o driver dele tem também uma boa excursão, então ele traz para a gente aquela sensação cutânea da vibração sonora. Então os graves são muito interessantes, são muito bem apresentados, tem uma riqueza muito grande de detalhes e texturas, e ele tem extensão também, ele vai lá no fundo do poço. Uma música muito boa para mostrar, essa é a música Temples, do Anunnako, que ela tem uma pulsação ali que pega do início dos graves, se estende até os subgraves, e nesse fone você sente, além de escutar, você sente muito bem e ela não parece inchada, igual alguns fones que tem essa pegada maior nos graves. Então você sente aquela vibração, ela tem chão, ela tem aquela extensão toda e tem essa vibração que o driver transmite pra gente, mas sem nenhuma sensação de inchaço, sem embolar e sem invadir as outras frequências. Então os graves deles são realmente excelentes. Já a região média do Clear tem dois lados. Ela tem aquela parte mais grave ali da região média que eu achei que faltou um pouco de corpo. Achei que faltou um pouco de corpo para vozes e um pouco de corpo para alguns instrumentos. Mas, à medida que você sobe ali, escala na região média, ele traz uma textura muito interessante, ele traz um timbre muito bonito, muito correto e complexo. Então, tudo ali é muito texturizado, muito detalhado, muito bonito. Uma música excelente para perceber isso é a música Orfeu e Eurídice, Dance of the Blessed Spirits, com o James Galway, que ele toca uma flauta transversa, e você consegue perceber toda a nuance, ele, todo o detalhe da flauta, você consegue escutar o sopro dele no bocal da flauta. Então fica tudo muito bonito, com uma textura muito coerente, e todos os instrumentos e o acompanhamento fica tudo muito coerente e bonito nessa música. Eu acho que é uma que vale a pena conferir, porque tem todo aquele contraste, né, do contrabaixo e tal, é muito bonito. E uma outra obra que é muito interessante para perceber realmente a capacidade do Clear é o Quarteto de Cordas número 3 em Dó maior, do Mozart, pelo Tokyo String Quartet, que é excelente apresentação muito técnica, muito bem feita, e a sinergia que o Clear mostra entre os instrumentos, o detalhamento de timbre, toda aquela textura de tudo que está ali, e muito separado e muito definido no palco, né? Ele não tem aquela separação absurda que o torna analítico, mas ele tem uma separação que eu diria quase realista e muito coerente, muito agradável de um modo geral. Então, realmente a região dos médios do Clear é excepcional. Finalmente, sobre os agudos do Clear, eles têm uma extensão muito grande, mas eles não têm grandes ênfases ali em picos e vales muito relevantes na apresentação. Então ele consegue mostrar timbres muito realistas e eu achei que ele pode chegar ali num limiar de agressivo para algumas gravações. Tem gravação que tem muita guitarra distorcida, esses rocks mais modernos, como fala, metal, costuma trazer muito prato de bateria ali com muita velocidade, né, e muita guitarra distorcida. Ele pode ter um tom quase agressivo, então para alguns ouvidos pode ser que soe agressivo sim, então ele pode trazer uma tonalidade quase agressiva, mas eu ainda achei que os agudos estão no campo neutro, eles têm uma extensão muito boa, né, mostrando os timbres mais complexos, mais texturizados possível. E um ponto negativo disso é que os ruídos de gravação, eles sobem, porque o ruído de gravação normalmente tem uma fundamental localizada ali na região, acho que médio aguda, só que ele tem muitos harmônicos, né, na zona mais aguda. E quando a gente tem uma resposta em frequência muito alta na região aguda, ou mais flat, só que extensa, esses harmônicos compõem ali a onda do riso de Vita e isso sobe. Então uma música que dá para mostrar isso muito facilmente é a Bluesadelic, do George Benson, que ela tem um ruído de fita ali que não tem como tirar, é uma gravação mais antiga, e o Clear traz ela para cima, ele pega ela que estava aqui em um fone com menos resposta e sobe para cá. Então é um ponto que pode ser negativo, né, mas por outro lado ele é mais realista, ele é mais fidedigno na gravação, é o tal do hi-fi.
Então ele realmente apresenta fidelidade à gravação mesmo aos defeitos. Sobre as comparações, eu vou deixar as comparações para o meu blog. Eu deixei lá uma comparação com o Hi-Fi Man HS6 e com o Hi-Fi Man Ananda, né, que são ali, o HS6 já é descontinuado há um tempo, mas é uma faixa de preço parecida. Então, para esse review não ficar infinito, eu vou deixar lá no meu blog. Quem tiver curiosidade, é só conferir lá que tem umas comparaçõezinhas rápidas de alguns aspectos mais relevantes do fone. Por fim, para concluir, eu acho que o Clear é um fone quase completo. Ele pode ser um fim de jogo para a maior parte das pessoas que quer ter. Eu quero ter um fone foda que faça tudo muito bem, que apresente tudo muito bem. Focal Clear. Porque ele tem uma apresentação que eu diria bastante neutra, só que ele não é aquele neutro morto, igual o Sennheiser HD 660S, que eu vou deixar linkado aqui para quem não assistiu o review. E ele tem vida, ele traz vida, mesmo ele sendo neutro, não tendo muita ênfase em qualquer região da frequência, ele traz uma apresentação muito viva de tudo, muito bonita e muito coerente. Ele não é tão técnico, eu esperava mais tecnicalidade, esperava um palco sonoro maior, né? Tecnicalidades, maior precisão, mas não faz mal, porque ele sai dessa zona mais analítica e fica muito musical, numa boa dose ali. Ele é mais pro lado musical, mas ele tem uma apresentação neutra e viva. Então eu acho que ele é realmente um fim de jogo para quem quer ter um fone que não é absurdamente caro, né, tipo um Utopia, mas que entrega ali uma sonoridade que é muito correta para tudo. Então dá para escutar tudo nele, que ele mostra muito bem. Ele mostra muito bem. Pouquíssimas coisas podem soar um pouco mais agressivas, um pouco mais para frente ali, mas para mim não chegou a ser cansativo igual a um DT1990 da Beyerdynamic, mas ele mostra tudo muito bem. E música clássica fica muito boa nele, música acústica fica espetacular, né? Eu achei que ele pode ter pecado um pouquinho ali nos vocais por causa da presença, que não é tão grande. É boa, mas não é tão grande, por causa do corpo, que ele não tem tanto, mas de uma maneira geral o resto compensa. Então ele é um fone muito bom mesmo, e a recomendação é essa. Quem se interessar, eu vou deixar um link aqui para o Focal, e se eu encontrar, né, porque ele foi descontinuado, mas algumas lojas ainda tem dele. O Focal Clear Pro, ele não tem diferença sonora do Focal Clear normal, o que muda são as cores e o kit, mas em suma é a mesma coisa, né? O som seria o mesmo, vai de gosto. Quem gosta do preto, quem gosta daquele mais prateado, cinza, então vai do gosto da pessoa, o preço dos dois é idêntico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, se não gostaram, deem um like, mas por favor me explica por quê. E se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal e por favor divulguem para esse canal crescer junto com o nosso hobby. Um abraço, até a próxima e valeu!